Andressa, era esse o ponto, né, que eu ia tocar com você. Você acabou até antecipando, mas é interessante essa discussão e essa análise, porque declarações recentes de Trump acabaram trazendo bastante movimentação no mercado. Primeiro, ele falou que não dava para negar ou talvez dizer que não vai haver recessão. Depois, a Casa Branca minimizou. O próprio Donald Trump falou que não vai entrar em recessão, porque o foco é no longo prazo, e no longo prazo os Estados Unidos vão crescer. O próprio secretário do Tesouro falando, né, foco no longo prazo, essas oscilações de curto prazo são normais, mas o que a gente vê é justamente isso, né, essa complexidade de interpretação por parte do mercado, talvez uma crise de confiança. Umas pesquisas recentes mostraram que os americanos interpretam ali as medidas de Trump como erráticas e que pode gerar uma contração. Aí a pergunta que fica também é se é uma contração inevitável, se é uma contração também por conta de um cenário que já foi muito expansivo, até com questão fiscal, e que agora, com a contração fiscal, com algumas medidas do próprio governo, né, em melhorar esse ambiente, pode também acabar trazendo, não talvez uma recessão com um R maiúsculo, mas uma contração econômica, até mesmo de alguma forma saudável num ambiente que já foi bastante expansionista. Bom, eu acho que não seria algo saudável no sentido de ter uma recessão, né? A gente não tem como olhar para isso de uma forma saudável. O que seria saudável seria uma desaceleração que estava vindo em curso por conta da restrição monetária que foi aplicada, ou seja, a gente estava caminhando para um cenário de soft landing, finalmente a gente ia conseguir equilibrar a economia mesmo, né? A inflação estava desacelerando com uma economia forte e você não tinha ali um risco de recessão mesmo com uma taxa de juros elevada. Isso seria o saudável, né? Mas se a gente caminha para uma recessão, o Fed vai ter que cortar juros, então a gente tem um equilíbrio ali que sai um pouco. No final, a gente entraria numa recessão com uma inflação elevada, por isso o termo estagflação, a gente teria uma economia contraindo com uma inflação elevada, não é um cenário saudável. Mas, por outro lado, como você falou, o que poderia levar a isso, né? Como eu falei, seria uma crise de confiança. Isso se acontece agora. Se for com o cenário que a gente tem hoje e acontece uma recessão, seria uma crise de confiança. Se a gente olhar para os riscos de uma recessão no ano que vem, por exemplo, aí já seria algo que poderia vir das políticas do Trump, que, no final, não são... Se você olhar para as políticas públicas, elas não são políticas contracionistas. O net de políticas que o Trump está querendo aplicar, de cortes de impostos e de cortes de gastos, no final, ele não consegue ter uma contração. Ele não tem uma política fiscal contracionista para a economia. Ele vai ter uma política ainda fiscal expansionista. O que você poderia equilibrar com isso e levar a menos crescimento econômico seria a política de imigração. Política de imigração, ela vai diminuir a quantidade de empregados da economia, ela vai levar a maior desemprego. Os imigrantes, já foi comprovado que eles auxiliaram muito nos últimos 2 anos, então você teve uma oferta de emprego maior, você teve um emprego rodando alto muito por conta disso. Se você tira essa contribuição dos imigrantes ali da economia americana, essa economia sofre de início. Então, um crescimento mais baixo mais para frente poderia vir daí, da combinação de políticas de cortes de impostos, alguns cortes de gastos e diminuição da imigração, poderia levar a um menor crescimento. Mas as políticas tarifárias, que também acabam afetando o crescimento econômico dos Estados Unidos para baixo, e aí contribui também negativamente, elas são inflacionárias. Então, o ponto agora a gente vai entrar numa recessão e o net vai ser desinflacionário, porque uma recessão leva a menos inflação, ou a gente vai ter um cenário de estagflação, que é recessão junto com inflação, e é o pior cenário. Talvez a gente caminhe mais para esse. Aqui na casa, a gente tem uma probabilidade de 30% de recessão, ou seja, essa probabilidade está aumentando, mas não é o nosso cenário básico. Então, a gente está esperando que haja um cenário inflacionário, porque ele está muito agressivo com tarifas, e isso é ruim para todo mundo, mas a gente não acha que a economia americana vai ser tão abalada por essa crise de confiança que está vindo aí dessa incerteza política. Mas o mercado está começando a aumentar os riscos de uma recessão e de um cenário de estagflação.
Não sei se deu para entender muito bem, mas eu acho que, no final, as políticas do Trump em si, o objetivo delas não era contrair a economia, mas a parte da imigração contaria muito para isso, e no final ele está se dando conta disso agora. Então, o discurso inicial dele, pré-eleição, era: vamos estimular a economia, a gente vai cortar imposto, a gente vai cortar gasto para manter uma economia saudável, uma política fiscal saudável, mas o call, né, deles de reduzir a imigração era que eles iam impulsionar o mercado de trabalho doméstico e isso ia ajudar a economia. Mas a gente, como economista, faz a conta e vê que no início realmente isso seria um efeito negativo para o crescimento. E eu acho que o Trump está se dando conta que a combinação de todas as medidas agora é de menor crescimento, e por isso esse discurso de que tudo bem, vamos ter um pouco de dor no início, mas isso vai ser benéfico no futuro. A gente não sabe se vai ser benéfico no futuro, nem ele, mas ele está vendo que ele está tendo que aceitar que é ruim no curto prazo. E as políticas tarifárias, elas são ruins tanto no curto prazo quanto no longo prazo, todo mundo sabe disso, não só para os Estados Unidos, mas outros países também. E, inclusive, em termos de crescimento, México e Canadá são os que vão sofrer mais com essas tarifas altas, né? Então, a gente não vai ter só uma crise nos Estados Unidos, está bem posicionado hoje. A gente pode ter uma crise muito pior em outros países por conta de toda essa política. Então, é um cenário bem ruim.